A paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. Eu gostaria de alguns minutos de sua atenção, especialmente nesse assunto que eu estarei tratando aqui, que é sobre a questão do dízimo, da mentira do dízimo. Aí às vezes você pode até estar se perguntando, mas por que mentira do dízimo, se o dízimo está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós bênção, até que não haja mais necessidade. Pois é, está descrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10. O que eu gostaria de analisar aqui, nesse vídeo, é justamente aquilo que o sistema lê para você e o que ele não lê para você. As coisas que o sistema conta para você e as coisas que o sistema não conta para você. Por exemplo, o sistema religioso lê esse texto de Malaquias 3,10 para arrancar dinheiro de você, para pedir o dízimo, para dizer que você deve para Deus e que você só estará pagando a Deus se der 10% de todos os seus rendimentos. Mas o que ele não explica para você é que o dízimo era uma obra da lei de Moisés, lei esta que está no Antigo Testamento, no Velho Pacto, na antiga aliança de Deus com a nação de Israel, que foi feita por meio de Moisés, que foi feita unicamente com os judeus. Deus tinha várias outras nações, ele rejeitou as outras nações, ele escolheu a nação de Israel, fez um pacto com ela, deu a ela a lei de Moisés, tendo Moisés como intermediário. E esse texto de Malaquias 3,10 fazia parte do Velho Testamento, do Antigo Pacto, da aliança de Deus com os judeus. E que esse texto, que faz parte da lei de Moisés, foi terminada. A lei de Moisés terminou em Cristo Jesus. O que o sistema religioso, os pastores, não leem para você quando ele lê Malaquias 3,10 e não explica para você é que a lei terminou em Cristo Jesus. Eles deveriam, por exemplo, ler Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: Cristo derrubou o muro de separação e aboliu na carne o quê? A lei dos mandamentos. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Diz que a lei, o próprio texto de Efésios 2,14 diz que a lei era um muro de separação, o qual separava os judeus de todas as outras nações, dos gentios. E esse muro, que era a lei, foi derrubado, de modo que os gentios e os judeus hoje são um povo só. Todas as nações hoje podem se achegar a Deus através de Cristo Jesus, porque a lei foi derrubada. E diz que ele fez isso na carne, na morte dele, no corpo dele. Quando ele entregou o corpo dele, terminou a lei de Moisés. Isso o sistema não explica. Quando o sistema lê Malaquias 3,10 para você, ele também deveria ler Efésios 2,14, dizendo que a lei de Moisés, a qual exigiu o dízimo, essa lei terminou. Ele deveria ler Colossenses, o sistema, os pastores, deveria ler Colossenses 2, versículo 14, que diz: Cristo cancelou o escrito da dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Mais claro do que isso nem tem. Cristo cancelou o escrito da dívida, Cristo cancelou a lei de Moisés. A lei de Moisés é chamada de escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus. A lei de Moisés colocava os judeus em dívida com Deus. Nós não, porque a lei nunca foi para nós, a lei era para os judeus. Foi um pacto de Deus com os judeus, com a nação de Israel. E Cristo cancelou esse escrito da dívida, que era a lei. É só ler, é Colossenses capítulo 2, versículo 14. Foi cancelado por Cristo a lei. Então o sistema religioso, ele lê Malaquias 3,10, te pede o dízimo, e não lê Colossenses 2,14. Que Cristo terminou a lei. Efésios 2,14, Colossenses 2,14, Romanos capítulo 10, versículo 4. O sistema não te explica Romanos 10,4. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Cristo terminou com a lei. Ele não lê 2 Coríntios 3,14. A lei de Moisés, o Velho Testamento, foi abolido. Lá está escrito, 2 Coríntios 3,14. Ele não lê Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Mudou o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio de Arão, onde se cobrava o dízimo, onde os levitas recebiam dízimo, para o sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo não há ordem para dízimo. Eles não leem, os pastores do sistema,
não leem Hebreus 7,18. Quando eles leem Malaquias e te pedem o dízimo, dizendo, olha, Malaquias está dizendo aqui que você tem que trazer o dízimo. Você tem que trazer o dízimo. E eles não explicam para você que isso é Velho Testamento. E eles não vão para Hebreus 7,18, que diz, portanto, se por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Veja bem, Hebreus 7, 18 e 19 está dizendo que se revogou a anterior ordenança, a lei de Moisés, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e se introduziu uma esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Hoje nos achegamos a Deus não é pela lei de Moisés, que tinha ordens para se dizimar. Nós achegamos a Deus através da graça de Cristo, onde não há oferta, não há sacrifício. O sacrifício já foi feito. O sacrifício é o Cristo, o próprio Cristo que se ofereceu como sacrifício. Não há mais como oferecer nada a Deus, não precisa se pagar mais nada a Deus. Tudo que nós devíamos foi pago por Cristo, lá na cruz, quando Ele se entregou e morreu por nós. Então o sistema religioso lê, os pastores do sistema, lê Malaquias 3,10 e não lê vários outros textos, o que é contra eles. E você provavelmente, que talvez, não sei, faz parte do sistema, você talvez nem conheça esses textos. Por quê? Porque não é interessante para o sistema religioso. Os pastores não pregam essas verdades, eles não leem esses textos. Por quê? Porque se eles lerem esses textos, onde diz claramente, a lei de Moisés terminou, a lei de Moisés teve fim, o Velho Testamento foi abolido, cai a autoridade deles, cai a maneira de arrecadar dinheiro, cai a maneira de arrecadar dinheiro, que é o dízimo, que é Malaquias 3,10. Eles não podem mais usar Malaquias, não podendo usar Malaquias 3,10, eles vão pedir o dízimo de você, de que maneira? Porque no Novo Testamento não há ordem para dízimo. Não há ordem para dízimo. Romanos capítulo 7, versículo 6 ainda diz mais claro, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Chamou a lei de Moisés de caduca, que a lei de Moisés caducou. Romanos 7,6 diz que estamos libertados da lei, e a lei de Moisés caducou. Isso é a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos capítulo 7, versículo 6, e você está aí seguindo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, seguindo uma lei caduca, uma letra morta. Por que é morta? Porque a lei de Moisés terminou até Cristo, ela nos conduziu até Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23, nos diz que a lei foi um aio. Aio é tutor, que nos conduziu até Cristo. De modo que Cristo veio, não estamos mais debaixo do aio, do tutor. Leia Gálatas capítulo 3, versículo 23, 24, que diz que o objetivo da lei era nos conduzir até Cristo. Chegando Cristo, não estamos mais debaixo do tutor, que é a lei. Chegando Cristo, não estamos mais sujeitos àquilo que estávamos sujeitos, que era a lei de Moisés. Aliás, nós nunca estivemos, nós os gentios, porque nós somos gentios, nós nunca estivemos sujeitos à lei de Moisés. Quem esteve sujeito à lei de Moisés foram os judeus, porque o pacto foi feito com os judeus, com a nação de Israel. Nós somos gentios, nós já nascemos depois da morte de Cristo, nós já nascemos depois do sacrifício de Cristo. Então a graça, nós já nascemos na graça, e na graça não há ordem para se cobrar o dízimo. Os pastores que gostam de cobrar o dízimo, e até levantam a questão, olha, o dízimo não é só obra da lei, porque Abraão deu o dízimo antes da lei. Mas, ô pastor, o que você não explica, eu vou explicar agora. Primeiro ele diz que o dízimo é anterior à lei, porque Abraão deu o dízimo antes da lei. Mas o que ele não explica? Em primeiro lugar, Abraão deu o dízimo não do que era dele, ele deu o dízimo do que não era dele. Porque a Bíblia nos diz que ele deu o dízimo dos despojos da luta com Sodoma. Ele lutou contra os reis de Sodoma e Gomorra, Deus deu a vitória para ele, e o que ele trouxe de despojos, que ele venceu 5 reis, ele trouxe de despojos, dos despojos ele dizimou a Melquisedeque. Então Abraão era riquíssimo, mas ele não deu um centavo do que era dele, ele deu do que não era dele. Está escrito nas Escrituras, é só ler lá no livro de Gênesis, que Abraão dizimou a Melquisedeque. E o segundo motivo, e o segundo ponto que vocês não explicam, Abraão deu o dízimo sem haver nenhuma ordem que mandasse ele dar o dízimo. Isso foi um ato voluntário de Abraão. Abraão deu o dízimo porque quis dar, foi voluntário. Não havia nenhuma ordem de Deus, nenhuma espécie de ordem dizendo que Abraão deveria dizimar.
Então, isso vocês não explicam. Está lá nas Escrituras, basta ler. E Abraão deu dízimo uma única vez, não deu dízimo todos os meses. Deu essa única vez e foi um ato voluntário e deu o dízimo do que não era dele. Ele até diz no relato que diz que ele não iria ficar com nenhuma correia de uma sandália, de nada dos despojos. E foi daquilo que ele não queria ficar que ele retirou o dízimo. Então, de modo que antes da lei só há duas menções de dízimo. Essa de Abraão, que foi um ato voluntário, ele dizimou do que não era dele, não havia ordem. E o outro que dizimou foi Jacó. E Jacó, a questão de Jacó ainda é pior, porque Jacó fez um voto a Deus, foi mais do que voluntário, ele fez um voto a Deus e disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar dos meus inimigos, se o Senhor me trouxer de volta em paz para a minha terra, então de tudo que eu darei, de tudo que eu tiver, eu darei o dízimo. E se formos analisar o caso de Jacó, o sistema religioso também não te explica que Jacó ficou 21 anos na terra de seu sogro. Ele trabalhou 7 anos pela filha do Labão, que era Raquel, e depois ele recebeu Lia. Ele trabalhou mais 7 anos por Lia. E depois ele trabalhou mais 7 anos pelos seus bens. De modo que 3 vezes 7, 21. 21 anos depois que ele retornou à sua terra natal. Então, se formos seguir o exemplo, se o sistema religioso, se os pastores forem usar o exemplo de Jacó, para dizer que você tem que dar o dízimo, porque Jacó deu o exemplo, você pode levantar essa questão. Mas pastor, Jacó só deu o dízimo 21 anos depois, porque o voto dele era esse. Ele disse: se o Senhor me trouxer de volta, se o Senhor for comigo, me livrar dos meus inimigos e me trouxer de volta em paz e segurança, então de tudo eu lhe darei o dízimo. E ele voltou 21 anos depois. Está escrito nas Escrituras. Basta você ler. Leia as Escrituras e leia todo o contexto. Leia o que o sistema não quer que você leia. Entenda o que o sistema não quer que você entenda. Que é isso. Eles não podem usar esses exemplos antes da lei. Porque Abraão deu dízimo, mas foi voluntário. E deu do que não era dele. E não deu todo mês. Jacó, pior ainda. Ele deu dízimo uma única vez e foi 21 anos depois de fazer o voto. Se eu for seguir o exemplo de Jacó, então eu tenho que dar o dízimo de 21 em 21 anos. Basta você dizer para o seu pastor: pastor, o senhor usou o exemplo de Jacó, não usou? Dizendo que ele dizimou e que eu tenho que seguir o exemplo dele. Então eu vou seguir, pastor. Eu agora faço um voto a Deus e vou dar o dízimo 21 anos depois, como Jacó fez. Vê se o seu pastor vai aceitar Vê se o seu pastor vai aceitar isso. Mas está nas Escrituras. Está escrito. Se ele te cobrar o exemplo de Jacó, você pode citar isso. Está escrito, mas o sistema não aceita. Então, esse é mais um texto que o sistema não quer que você entenda. A outra questão que eu gostaria de analisar aqui, inclusive o que o sistema explica e o que o sistema omite de você, é a questão de Mateus 23, 23. Em Mateus 23, 23 é um texto muito conhecido que eles gostam de ler para pedir o dízimo de você. E lá diz assim: está no Novo Testamento e eles usam, olha irmãos, está no Novo Testamento, Jesus mandou pagar o dízimo. E eles usam essas palavras, Mateus 23, 23, que diz: ai de vós, Jesus dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, quando Jesus disse, deveis fazer essas coisas, ter o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, o dízimo, os pastores falavam dízimo. Jesus mandou pagar o dízimo. Está vendo aqui, irmãos? É Novo Testamento. Jesus mandou pagar o dízimo. E Jesus é o mestre nosso, é o nosso Salvador. Nós temos que obedecer a Jesus, não temos, irmãos? Então Jesus mandou pagar o dízimo. Traga o dízimo aqui, irmãos, a casa do tesouro. Obedeça a ordem de Jesus. Pois bem, irmãos, o que o sistema religioso não te ensina, não te explica, é que Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus estava debaixo da lei de Moisés, da lei que exigiu o dízimo. A lei que exigiu dízimo e oferta para o sustento dos levitas. E Jesus cumpriu toda a lei. Jesus nasceu sob essa lei que está escrita em Gálatas 4:4. Eles não leem esse texto. Esse texto eles não querem que você leia. Veja bem, eles leem Mateus 23, 23, dizendo que Jesus mandou pagar o dízimo, mas não leem Gálatas 4:4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei. Então, se Jesus nasceu debaixo da lei, ele logicamente mandou pagar o dízimo. Mas ele fez outras coisas também que a lei exigia. E que o sistema de hoje nem toca. Ele não vai exigir isso de você. Por quê? Porque Jesus, ele foi circuncidado no 8º dia. Exigência da lei de Moisés.
Se formos seguir isso aí, então nós temos que circuncidar também. Por que o sistema religioso não te explica isso? Isso ele te omite. Por exemplo, o pai e a mãe ofereceram um sacrifício quando Jesus nasceu. A lei de Moisés prescrevia isso. Pode ler lá nos evangelhos, no nascimento de Jesus, o pai e a mãe foram lá e ofereceram uma rolinha, que era uma prescrição da lei de Moisés. Hoje, quando nasce alguém, o pai e a mãe vão oferecer uma rolinha. O sistema não te explica isso. Isso era cumprimento da lei de Moisés, que Jesus cumpriu. Jesus foi batizado com 30 anos, a lei de Moisés prescrevia isso. Quando Jesus purificou o leproso, ele disse ao leproso que ele deveria oferecer uma oferta e comparecer diante do sacerdote. A lei de Moisés exigia, quando o leproso fosse purificado, ele deveria comparecer diante do sacerdote e levar uma oferta. E somente o sacerdote que liberava ele. Moisés mandou ele, e Jesus mandou ele fazer isso. Quando um leproso é purificado aí numa dessas sinagogas, o pastor manda ele fazer isso, irmãos? Olha, você vai comparecer diante do sacerdote. O pastor não te manda fazer isso. Por quê? Porque ele não está te explicando que Jesus nasceu debaixo da lei. E a lei terminou com a morte dele. A lei terminou com a morte dele. A graça iniciou com a morte de Cristo. Isso é muito claro. É muito claro. E qual texto prova isso? Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17. Esse é outro texto que o seu pastor, o pastor do sistema, ele não te explica. Vamos ler Hebreus 9, 16 e 17. Diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Veja bem, tanto que é claro o texto. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, o Novo Testamento exige e é necessário que tenha a morte do testador. E até o texto pergunta, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou será que tem validade enquanto o testador vive? Ou seja, o testador é Cristo. Enquanto Cristo estava vivo, não havia força de lei, o testamento não valia. O testamento não tinha validade. O testamento estava esperando a morte do testador para iniciar a validade. Então, quando Cristo disse as palavras de Mateus 23, 23, onde diz que os fariseus deveriam pagar o dízimo, ele estava debaixo da lei de Moisés. E o Novo Testamento não tinha iniciado. O testador estava vivo. O testamento iniciou após a morte do testador. O Novo Testamento iniciou com a morte dele. Então, a graça somente iniciou com a morte do testador. Você já viu algum pastor te explicar isso no sistema? Não explica. O pastor do sistema não vai ler esse texto para você. E se você conferir, pode conferir na sua própria Bíblia, Hebreus 9, 16 e 17. E se você levantar esse texto dentro de alguma sinagoga, dessas tantas sinagogas, você será açoitado. O pastor não vai concordar, não vai aceitar. E o texto é claro ao dizer que Cristo, ele iniciou a graça com a morte dele. O testamento iniciou com a morte de Cristo. O Novo Testamento do qual nós estamos. E no Novo Testamento, após a morte de Cristo, não há ordem para se cobrar o dízimo. Não há. A realidade se resume nessa simples verdade. Não há ordem para se pagar o dízimo após a morte de Cristo, porque a lei de Moisés terminou. E então o pastor pergunta, mas como vai manter as igrejas? É pela fé, irmãos. E Hebreus, 2 Coríntios 9, 7 nos diz o método de se arrecadar para se manter a obra de Deus. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um contribui conforme propôs no coração, não com quantia fixa, não com quantia estimada, estipulada por algum ministério de 10%. Deus deseja que a pessoa contribua conforme propôs. E Gálatas nos diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que o justo vive. Os pastores não vivem pela fé, eles vivem pelo dinheiro. Eles não têm fé de que Deus vai manter a sua própria obra. Deus é fiel e haverá de manter sua obra. Então eles não têm fé. Eles não vivem pela fé, eles vivem pelo dinheiro. E outro texto que o sistema não te ensina e não lê, outra coisa que o sistema não lê, não te ensina, é esse texto de Gálatas 5,4, que diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais na lei, da graça tendes caído. Então aquele que paga o dízimo, ele está sendo justificado pela lei de Moisés. Ele está sendo justificado pela lei de Moisés. E o que a palavra diz? Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, os que justificais pela lei, da graça tendes caído.
Então aquele que cobra dízimo, aquele que paga dízimo, está separado de Cristo. E da graça ele tem caído. Da graça ele caiu. A simples verdade é essa, se resume a isso. Gálatas capítulo 3:10 é outro texto que o sistema não gosta de ler. Que diz: todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas da lei. Está escrito, Gálatas 3:10. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O dízimo não é obra da lei. O dízimo não é obra da lei de Moisés. Não foi provado. E se você ainda tem alguma dúvida que o dízimo é obra da lei de Moisés, é só ler Hebreus capítulo 7, versículo 5. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 7, versículo 5. Hebreus capítulo 7, versículo 5. E diz claramente que diz que o dízimo é obra da lei de Moisés, porque diz aqui: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então leia Hebreus capítulo 7, versículo 5, você que ainda tem dúvida que o dízimo não é obra da lei de Moisés, veja Hebreus 7, 5 dizendo que aqueles filhos de Levi que recebem o sacerdócio, eles têm mandamento de recolher de acordo com a lei de Moisés, os dízimos do seu povo, dos seus irmãos. Então o dízimo era dado aos levitas e era de acordo com a lei de Moisés. Então os filhos de Israel entregavam o dízimo para os levitas. Então os pastores do sistema não querem que você saiba disso. São textos que eles não leem para vocês, não explicam isso. Por quê? Porque eles estão interessados apenas em dinheiro. Eles querem apacentar eles próprios. São pastores que apacentam a si mesmos. As escrituras dizem isso. São pastores que se apacentam a si mesmos. Eles estão interessados em comer a gordura das ovelhas e tosquear a lã delas. E Ezequiel nos diz que Deus é contra esses pastores. Deus é contra esses pastores. E uma coisa eu vou dizer, pastor do sistema, você que está aí mentindo, você que está aí usando a lei de Moisés para arrancar dinheiro, para crescer, para construir templos, para engordar o seu salário. Você, pastor do sistema, você tem que lembrar que está vindo, está próximo, as escrituras nos dizem, você conhece as escrituras, Malaquias, o próprio livro que você lê, lá no Velho Testamento, já dizia, Malaquias capítulo 4, eis que vem o dia que arde como fornalha. Está chegando esse dia. 2 Pedro nos diz que esse dia os céus e a terra serão incendiados. E diz que os iníquos, os ímpios, serão como restolho. Então o que os ímpios vão ser? O que os pastores, vocês que estão mentindo, vocês vão se tornar? Vocês se tornar lenha para esse dia que arde como fornalha. Então lembre-se disso, pastor. Lembrem-se disso. Eu sei que vocês não vão aceitar essa verdade. Eu sei disso. Eu sei que todos esses textos que foram lidos, vocês não vão aceitar. Por quê? Porque vai tirar o sustento de vocês. Tira o sustento de vocês. O sustento não, a ganância. Porque é mais do que o sustento. Aqui, ministérios milionários são mantidos às custas de mentira. Ministérios milionários são mantidos às custas da mentira. Da mentira. E quem mente é filho do diabo. Vocês sabem disso. João 8,44, Jesus disse: vós sois de vosso pai o diabo, porque fazeis o desejo dele. Ele é homicida e ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele esteve mentindo desde o início. Ele criou a mentira. E todo aquele que mente é filho do diabo. E eu desafio qualquer pastor do sistema, qualquer pastor, do menor ao maior teólogo, aquele que estudou a Bíblia de ponta a ponta, que leu do começo ao fim. Qualquer um que queira discutir, se houver algum que quiser discutir as escrituras comigo, eu estou à disposição. Eu sei que não vai ter, porque os pastores correm dessas verdades. Eles correm dessas verdades, porque contra a palavra de Deus, contra a verdade não há argumento. A Bíblia mesmo diz, contra a verdade, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então vocês sabem que mentem. Por isso que você, pastor do sistema, quando você chega e diz, eu não debato a Bíblia, é pecado discutir a Bíblia, é pecado debater a Bíblia, você já começa a mentir por aí. Por aí já é mentira. Porque você não conhece Atos capítulo 17, versículo 2 e 3, do 1 ao 3, que ali diz que Paulo, todo sábado, ele entrava na sinagoga e ele tinha um costume. Lá diz, Atos capítulo 17, do 1 ao 3. Lá diz que Paulo tinha um costume de todo sábado entrar na sinagoga e disputar as escrituras. Ali ainda fala mais do que discutir ou debater. Disputar as escrituras. Paulo disputava e provava para aquele pessoal, para aqueles judeus, para aquele povo, que Cristo
que nós estávamos na lei da graça, que Cristo havia vindo. Ele provava com referências. Então Paulo disputava as Escrituras. Esse era o costume dele, entrar na sinagoga todo sábado. Então o que eu estou fazendo aqui é bíblico. Eu estou chamando vocês para um debate, para discutir as Escrituras. E esses textos aqui que eu li aqui, serão lidos para vocês. E que argumento vocês terão? Não há. Vocês não têm. Não há contra fatos, não há argumentos. São fatos. Aqui está escrito que Cristo terminou com a lei. A lei de Moisés terminou em Cristo. Em Cristo nós fomos libertados da lei, estamos na graça. Não há argumentos contra esses fatos. Por isso vocês não aceitam debate. Por isso vocês não aceitam, vocês são mentirosos, estão enganando o povo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, pastores, a verdade está chegando. Impossível é esconder a verdade por muito tempo. As Escrituras dizem, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Criador haverá de revelar no tempo oportuno. E o que eu digo é o seguinte, eu sei que vocês não vão aceitar porque vocês estão com a mente cauterizada. A palavra diz isso. Vocês estão com a mente cauterizada. O que vocês fazem, vocês já não sentem mais. Vocês mentem, vocês colocam a mão no dinheiro do pessoal e já não sentem mais nada. Mas a questão, irmãos, é que vocês têm que lembrar que o dia que arde como fornalha está chegando. E nesse dia não haverá bens materiais, não haverá dinheiro que possa separar, ou que possa pelo menos impedir Deus de colocar mãos em vocês. E esse dia está chegando. A Bíblia nos adverte que esse dia está chegando. E esse dia, em breve, vai chegar até vocês. O que eu tenho a dizer a vocês é isso. Eu sei que vocês não vão se libertar, mas pelo menos eu vou dar um trabalho a vocês. Pelo menos vai ficar mais difícil de vocês arrancar dinheiro desse pessoal. Pelo menos vai ficar mais difícil.